Bom dia, alunos. Dando prosseguimento às aulas de esqueleto apendicular, começando pelo esqueleto apendicular superior. Eu vou fazer um resumo rápido dos ossos e depois vou falar das articulações com um maior detalhamento do parte dos ossos aí, né? Juntar tudo para ficar menor, né? O esqueleto apendicular superior, né, como os esqueletos apendiculares, tem uma parte da cintura, do cíngulo, aqui o cíngulo escapular, o cintura escapular, composto pela clavícula e pela escápula, um único osso do braço, que é o húmero, e aí você vai vendo que duplica, né? Você no antebraço você tem já o rádio e a una, e em seguida você tem a fileira proximal do carpo, com 4 ossos, a fileira distal do carpo, com outros 4 ossos, o metacarpo, com 5 ossos, as falanges proximais, 5 falanges proximais também, aí as falanges médias, que só são 4, você não tem no polegar, e as falanges distais. Bom, como eu tinha falado, na mão, né, que é a parte mais complexa, mas que eu vou falar pouco, né? Isso já não está dentro do curso, esse detalhamento. E realmente eu não vou pedir para vocês decorarem assim o nome dos ossos, das fileiras. O que eu quero que vocês vejam, prestem atenção, é a presença da fileira proximal e da fileira distal do carpo. Isso é o que é o mais característico do carpo. Você tem que ter uma grande. Você pode entender como se fossem só 2 ossos articulando a fileira proximal e a fileira distal, mas, na verdade, são vários ossos com cápsulas articulares independentes que se fazem pequenos deslizamentos e que isso, então, aumenta muita amplitude da mobilidade possível no punho e a capacidade de separar e juntar, ou seja, de absorção das forças de tração e compressão que podem ocorrer no punho, né? Aí, então, esses aqui são piciforme, um ossinho separadinho, né? Fica fixo, né? Não articula com ninguém, é mais um ponto de fixação. Aí você tem o piramidal, o semilunar, o escafoide, o trapézio, que faz a base para o polegar, o trapezoide com o captato, que faz a base para o segundo e terceiro, com uma mobilidade bem reduzida aí, e o amato, né, que faz a mobilidade para o 5 e para o 4 metacarpos, né? Então, você tem os 5 metacarpos, até aí tudo bem, as 5 falanges proximais, aí você repara que tem as falanges médias só do segundo e quinto dedo, você não tem no polegar, como eu já falei, e as falanges distais. O mais importante também do carpo, não só o fato de 2 fileiras, mas que eles estão organizados de forma a formar um arco, né? Um arco carpal que tem um ligamento muito forte dos flexores, retináculos dos flexores, que vai fechar esse arco, transformando num túnel, num canal do carpo, né? Essa é outra característica importante, né, que faz esses arcos da mão. Já começa daqui do carpo, os arcos da mão. E essa é uma visão geral dos ossos. A gente agora vai olhar em detalhes quando a gente vai falar das articulações. Então, as articulações está meio invertido. Seria bom começar com uma conexão do esqueleto apendicular ao esqueleto axial, que é num único ponto, né? Grande mobilidade, um ponto bem pequeno, que é na articulação manúbrio-clavicular. Aqui em cima, articulação manúbrio-clavicular ou externo-clavicular. Repara que essa articulação faz parte da grande articulação do ombro, com articulação complexa, a gente vai ver que é feita de várias articulações, né? E ossos, né? Então, depois você tem a acrômio clavicular, né, da clavícula com a parte do trapézio, né, que é o acrômio, né? Então, acrômio clavicular. Aí você tem a articulação da escápula com um húmero, né, a glenohumeral, por causa de uma cavidade articular a escápula chamada cavidade glenoide, por isso ganha o nome da glenohumeral, cavidade glenoide com um húmero. E todas essas 3 que eu falei agora fazem parte da grande articulação do ombro, que também inclui os músculos, inclui as bolsas sinoviais, as articulações que tem entre os músculos, são chamadas pseudo-articulações, e isso tudo a gente entende como o ombro. Muitas vezes se confunde, né? Por isso que eu estou chamando a atenção só com a articulação glenohumeral, que não é verdade, ou pelo menos não é preciso.
Daí você tem a próxima articulação do cotovelo, que é uma articulação diferente da do ombro, uma articulação composta de 3 ossos fechados numa única cápsula articular. Então, articulação entre as superfícies, da epífise distal do húmero, ah, que é uma epífise especializada, né? Tanto com o rádio quanto com a una aqui, né? Então, você tem as 3 articulações, a húmero-unar, a rádio-humeral e a rádio-unar proximal. Você vê que a rádio-una tem articulação aqui, né, proximal, e tem articulação distal, a rádio-unar distal, que faz parte da articulação do punho, que é uma articulação complexa, feita por vários ossos com diferentes cápsulas articulares entre eles, que começa na articulação radiocárpica, porque o rádio é o osso que faz a articulação principal com os ossos do carpo. A una é uma espécie de suporte, não articula diretamente com a fileira proximal do carpo. Tem a própria articulação, com rádio distal, que eu já falei. Tem as articulações entre a fileira proximal e a fileira distal, são chamadas as mediocárpicas, a mediocárpica, né, entre as duas fileiras. Tem as articulações entre os ossos do carpo, são as intercárpicas, e aí você tem a articulação com a fileira distal do carpo com os metacarpos, que é a articulação carpo-metacárpica, né? Que tem algumas particularidades interessantes, tanto no polegar quanto nos outros 4, 5 dedos, né? Aí você tem as metacarpofalangianas, que são articulações simples que permitem abdução e flexão, extensão, né? Menos aqui no polegar, que não permite, é só gínglimo, e as interfalangianas, que são só gínglimo, só permitem flexão e extensão, né? Ah, então, vamos falar da articulação só do símbolo, da articulação do ombro, né? Que é bastante extensa, né? Então, são 3 articulações, vamos falar dessas duas, né? Que é a esternoclavicular e a cromoclavicular, né? Então, você vê que é uma articulação, né, com a clavícula, com o manúbrio, que já mostrei para vocês. Você vê que elas fazem um ângulo, né, da clavícula e a escápula, né, de 60 graus em cima do esqueleto do gradil costal, né? Isso é uma visão vista por cima. Essa é uma articulação plana, né, que permite um deslizamento, baixa mobilidade, e essa aqui já é uma articulação que parece de sela, mas ela é triaxial, né? E a congruência entre essas duas é bem ruimzinha. Primeiro, vamos olhar a clavícula, né? A clavícula, os alunos têm sempre dificuldade de colocar em posição anatômica, né? Porque realmente ela é difícil se você não for chamar a atenção as partes, para saber o que é direita e esquerda, o que é a parte proximal e a distal. Então, a primeira dica é que a clavícula na parte superior é lisa. Então, pegou a clavícula, olhou para ver se é a parte lisa é para cima. Mas o que é direita e esquerda? A parte mais, desculpe, medial e lateral. A parte mais lateral, ela é lisinha, desculpe, é achatada, né? Então, o que a gente vê aqui de lado, né? E vai ter uma superfície articular, nem sempre nítido, mas vai ter uma superfície articular. E a parte mais medial, ela já tem uma forma de trapezoide, uma forma mais romba, né? Isso. Bem mais larga, né? E você vê que tem uma curvatura, né? A parte mais proximal, a curvatura é para frente, a parte distal, a curvatura é para trás, né? Essa forma de S, por isso que tem o nome de clavícula, né? Que lembra uma clave de sol, uma clave em formato de S, né? E a parte de baixo da clavícula é mais conspícua. Você consegue identificar melhor o que é medial e lateral por causa dos acidentes, né? Principalmente os acidentes onde se liga o ligamento coraclavicular, as duas partes do ligamento coraclavicular, né? Então, é a linha trapezoide e o tubérculo conoide aqui, né? São elevações mais nítidas para ver, né? Você tem um sulco, né, para o músculo subclávio bem rasinho, parece uma linha, e também tem a impressão do ligamento costoclavicular, ou seja, ela é mais rica na parte de baixo, e com isso vocês conseguem colocar na posição anatômica com facilidade, né? Ah, Para a gente falar da próxima articulação, a cromoclavicular, vale a pena eu introduzir a escápula de uma vez, né?
um osso que tem duas partes, né? Uma parte plana e uma parte irregular, né? Ele é basicamente um osso plano, né? Que tem de forma triangular, né? Que tem as margens medial, margem lateral e margem superior. Bacana? Também chama, isso, borda pode ser chamado também, né? Para que a borda lata, o ângulo, desculpe, um ângulo superior e um ângulo inferior. O ângulo superior lateral ele tem onde tem a cavidade glenoide, então ele não é chamado de ângulo superior lateral, né? Ele basicamente é a cavidade glenoide. E uma vista posterior da escápula, ela é marcada pela espinha da escápula, né, que divide a parte posterior da escápula em duas grandes fossas, a fossa supraespinhal e a fossa infraespinhal. E essa espinha da escápula tem uma base, né, a própria espinha, e ela termina no acrômio, que é essa estrutura mais alargada e achatada, que fica por cima da parte do ângulo lateral, onde tem a cavidade glenoide, né? Vamos olhar a primeira parte anterior do trapézio, na visão anterior do trapézio, em que você vê que, como não tem a espinha, você tem uma única fossa, a fossa subescapular, onde vai ter uma inserção de músculo lá também, né? Os músculos que fixam nessas fossas, né? Então, aqui seria o músculo subescapular. E aqui a gente vê melhor a cavidade glenoide, né? E essa estrutura em gancho, acima da cavidade glenoide, que é o processo coracoide, que é palpável. Aqui, super fácil de palpar. Quando você segue pela linha entre o ombro e o peitoral, a linha deltoide, vai até em direção à clavícula, né? Aí baixa um pouquinho e, pumba, você encontra o processo coracoide. Dói quando você toca. É bem interessante. Podem fazer essa palpação do processo coracoide, né? Que fica aqui anterior, e a espinha da escápula fica aqui posterior, que também é bem palpável, né? E vista de lado, né, você vê, né, o acrômio, né, a base da espinha da escápula, aqui, da espinha da escápula, o processo coracoide, aquele gancho, né, e você vê a cavidade glenoide, né, que é uma cavidade rasa, quase plana, né? Ah, não tem. Será que eu pulei alguma coisa? Bem, esse desenho, né, com a clavícula fixada num único ponto, né, aqui no manúbrio, né, na articulação do manúbrio clavicular, que eu vou falar dela daqui a pouco, ela permite esse movimento da escápula, que a gente vai ver, para flexão, extensão, que ganham outros nomes, para frente, para trás, para cima, para baixo, né, abdução, mas recebe elevação e abaixamento, né, e também a escápula, que tem uma mobilidade junto com a articulação acromioclavicular, bem maneira, diferente, né? Porque, por exemplo, é fácil de entender, quando a clavícula sobe, a escápula sobe também. Então, elevação e depressão da escápula e clavícula, né? Agora, também você pode afastar a escápula e aproximar a escápula, chamar adução e abdução, né? Adução, né? Ou a abdução. Só que é interessante, porque a abdução ela sempre vem com uma flexão, quer dizer, leva uma parte do corpo para frente, né? Uma flexão, com uma rotação no eixo longitudinal. Então, ele faz essa protusão aqui e a escápula roda para poder ir para frente, né? Então, toda a abdução tem uma flexão, ou toda flexão tem uma abdução da escápula. E é por essa rotação no eixo longitudinal que a escápula ela ganha um outro nome, né? Essa rotação que ela é capaz de fazer, que é no plano frontal, que é essa daqui, que é o ângulo inferior da escápula pode ser voltado para fora, então chama-se como se fosse uma rotação para a lateral, chamada então báscula. O nome que a gente usa é báscula, para não confundir com a rotação que a escápula faz quando faz a abdução, que ela vai rodeando o grade costal, né? Como está aqui nesse desenho. Então, é a báscula lateral. Você repara que é muito importante esse movimento para a elevação completa do braço. E para o abaixamento completo do braço, você tem a báscula medial. O ângulo inferior, é sempre a referência ao ângulo inferior. Aí você tem a articulação externo-clavicular, né, que é uma articulação, é o único ponto de contato do esqueleto apendicular com o esqueleto axial, então ela é muito reforçada, muito reforçada. E a característica principal dela mesmo são duas, que é a falta de congruência entre a borda, do epífice medial, o lado medial, a borda medial da clavícula, com o manúbrio.
né, que não parecem encaixar. E, realmente, o que dá o encaixe é esse disco articular completo. Então, a segunda característica principal é que tem um disco articular completo, muito semelhante à articulação temporomandibular que eu já falei para vocês, né? Então, é o disco articular completo que caracteriza essa articulação, então, muito reforçado. É mais fácil você quebrar a clavícula do que luxar na articulação externo-clavicular. E isso permite que a clavícula, então, faça mais do que seria a suposta articulação celular, né, que só teria dois movimentos, ela consegue girar, então tem uma pequena rotação. Além dos ligamentos, né, que juntam, né, que são ligamentos capsulares, né, e você tem esse interclavicular, e você tem esse aqui, o costoclavicular, com a primeira costela e a clavícula, que é um ligamento extracapsular, né? Fixando a clavícula, impedindo que ela saia dali, né? E aqui mostra, então, que é uma articulação que permite 3 movimentos, né? Flexão, extensão, abdução, adução e rotação. Ela ganha outros nomes, né? Que é a protussão, retração, é para frente e para trás, né? Que seria flexão e extensão, e a elevação, depressão, que seria a abdução, adução, né? Ah, Aí a acromioclavicular, o que liga a clavícula, né, com a escápula, é uma articulação também bastante simples pelo que faz. É uma articulação plana, com poucos ligamentos diretos, né, capsulares, né, com ligamento acromioclavicular, né, que por cima juntos os dois. É uma articulação plana, né, que varia muito, mas é meio oblíquo, né? Às vezes está mais em cima, às vezes está mais embaixo, às vezes é retinho, varia muito com as pessoas esse encaixe, né? E o que realmente dá estabilidade para essa ligação da escápula com a clavícula são esse ligamento aqui, que os ligamentos coracoclavicular, né? Ele é dividido em duas porções, o ligamento conoide e o ligamento trapezoide, né? É muito interessante que o ligamento conoide está assim mais vertical, o ligamento trapezoide está assim mais deitado, o que cumpre a dupla função desse ligamento, que é quando a clavícula tenta fazer, né, a separação com o trapézio vertical, o conoide fica tenso. Mas se tiver um deslizamento, o conoide não faz nada, ele deita também, né? Já o trapezoide, se tiver um deslocamento vertical, ele não faz resistência, mas já tem um deslizamento na horizontal, aí ele vai ser puxado. E, com isso, não dá para separar a clavícula da escápula. Então, esse ligamento coracoclavicular, com essas duas porções, confere unidade funcional à clavícula e escápula. Onde a clavícula vai, a escápula vai atrás. Basicamente, é esse o decoreba. Por isso é muito importante vocês conhecerem o ligamento coracoclavicular e suas duas partes, trapezoide e conoide, que formam aquelas acidentes que eu já falei para vocês, né? Eu vou pular isso para mostrar mais adiante. Isso. A articulação glenohumeral, né? Que não é a articulação do ombro, como eu já falei pela terceira vez, né? Mas é a articulação mais importante aqui do ombro, né? Que permite o movimento triaxial do braço. Então, já falei, né? Só para chamar a atenção que vai ser a articulação do húmero com a cavidade glenoide, aí a gente fala do húmero, né? Que eu só falei o nome, né? Ele tem, né, um pulso longo, né, com uma epífise proximal aqui. E o que caracteriza a epífise proximal, né? Esses dois grandes tubérculos, né? Na visão anterior, você tem o tubérculo menor e o tubérculo maior. E tem um sulco entre eles, o sulco intertubercular. E você vê que a cabeça do húmero tem esse aspecto esferoide, é uma esfera, né? Bem diferente da cavidade glenoide, que é uma superfície côncava plana, não rasa, né? Aqui a gente vê de trás, né? E você vê essas linhas pontilhadas aqui, elas marcam uma coisa que a anatomia a gente chama de colo, né? Do osso, né? Em que é onde fixa a cápsula articular, é o colo anatômico. Então, aqui onde fixa a cápsula articular. E aqui no colo cirúrgico é onde mais frequentemente acontecem fraturas. Então, é onde afina com a diáfise, aí é o colo cirúrgico. Mais difícil de dizer exatamente onde é, colo anatômico é mais com maior precisão. Você vê um pouco do tubérculo maior assim visto de trás.
E a porção distal a gente vai falar na outra aula, mas é bem complexa, né? Ela são dois côndilos, como se fossem duas bolas, né? Dois grandes côndilos, né? Um côndilo medial e um côndilo lateral, né? Só que eles como se fossem esculpidos, né? Então sobra uma grandes projeções, tanto uma maior medial e uma menor lateral, chamado epicôndilos, né? Onde vão fixar muitos músculos aí, origens de músculos vão ficar no epicôndilo medial e no epicôndilo lateral, né? E essa parte anterior aqui, você vê que a superfície articular é bem complexa, né? Com a tróclea e com o capítulo. Você vê a capítulo é uma bolinha e a tróclea tem essa coisa afinada, né? Parecendo aquele carretel de linha que afina, né? Tróclea, né? E você vê essas fossas, como a fossa coronoide, né? E a fossa radial, onde os ossos vão entrar ali nesse espaço na hora da flexão máxima, né? E aqui, do parte de trás, é com a fazer a articulação, uma parte com a una, e aqui vai entrar o processo do olecrano, né? Então, é a fossa olecraniana, a fossa do olecrano, né? Então, os dois epicôndilos, né? E as fossas, e a tróclea e a capítulo são as partes importantes. Repara como no corpo em si é bastante simples, né? Há poucas linhas, tem algumas marcas, né? Tem, por exemplo, onde o deltoide se fixa, né? Mais lateral aqui, né? Isso aqui é medial, me esqueci de falar, né? Isso aqui é o medial, isso aqui, né? Né? Medial aqui está virado, né? Posterior. Então, você tem alguns acidentes, como a tuberosidade deltoide, a crista, o tubérculo menor, o sulco intratubercular é muito importante, com as duas cristas que tem, né? Acho que é isso, né? Se eu esqueci alguma coisa, eu lembro na sequência, mais ou menos a mesma coisa. Eu quero chamar a atenção aqui para a forma do corpo, que é um corpo triangular, né? Com um vértice anterior para frente, né? E aqui a gente mostra o sulco intratubercular, que vai ser muito importante com os dois tubérculos, né? Aqui inserções, né, de músculo que são feitas aí, né? Vai ter também muitas inserções no tubérculo maior, né? Vamos lá. E aí a articulação propriamente dita, você vê que tem uma congruência pequena. Primeiro, chamada a atenção aqui é que a congruência é pequena, né? Uma esfera com uma superfície côncava rasa, né? Que é a cavidade glenoide. Então, é fácil do húmero fazer grande mobilidade, que é isso para que serve essa grande mobilidade. A gente faz muitas coisas com o ombro, né? Só que isso é a fraqueza da articulação, né? Ela pode luxar com facilidade. Então, a gente tem, basicamente, os próximos 5 minutos de aula falando sobre esse reforço dessa articulação para mantê-la íntegra. Repara que ela tem uma característica super interessante de ter um tendão, né, intracapsular, passando por cima da articulação e por dentro da cápsula articular e saindo aqui no sulco intertubercular. Tem até um ligamento que segura esse tendão, o ligamento humeral transverso, né? Bem bacana, o processo coracóide, o acrômio aqui, a escápula, né? E aqui a gente vê com a cápsula articular e alguns ligamentos mantidos, né? Uma dissecção simples da articulação. E aí a gente vê essa cápsula articular que é relativamente frouxa, tem até um recesso, mas recesso axilar, né? Porque, claro, né? Quando você fazer a abdução, tem que esticar, né? Então tem que ter, a cápsula tem que ser frouxa para poder ter essa mobilidade, né? Ela tem, aqui estão aqueles dois ligamentos da clavícula, né? Que é o coraclavicular com o trapezoide e o conoide, né? Esse ligamento, ele parece formar um teto, é um ligamento de um lugar para o mesmo, para a escápula da escápula, né? Só que do processo coracóide é o acrômio. Eles não faz nada, né? Em termos de movimento, né? Da escápula, dos pontos de ligação, né? Diferente um pouco dos outros ligamentos que a gente viu, né? Que vão impedir algum movimento. O que ele vai impedir mesmo é que o húmero saia desse espaço, saia da articulação para cima. Ele forma um teto muito importante que vai, junto com o acrômio, um pouco do coracóide, vai impedir a abdução acima de 90 graus do húmero. E mesmo o húmero ele tem que ter rotação para chegar a 90, porque sem rotação ele chega só a 60. Essa abdução é muito limitada, muito por causa dessas estruturas aqui, o acrômio, o ligamento coracocromial e o processo coracoide, né? O que mais tem aqui?
Essa cápsula articular a gente vai falar um pouco mais, e tem ligamentos capsulares que reforçam essa cápsula, principalmente na parte anterior e superior, né? E você vê que tem tendões de músculos também fazem um pouco desse reforço, como esse músculo aqui subescapular, que tem inserção no tubérculo menor, mas passa tendões pelo sulco, né? E você vai ter o peitoral maior que vai fixar no tubérculo maior e vai fazer uma espécie de retináculo para esse sulco intertubercular, onde passa um tendão da cabeça longa do bíceps. Aqui é vista posterior, né, em que o acrômio foi retirado, né, e aí a gente vê um grande ligamento capsular, que é o ligamento córaco-umeral, né, o processo coracóide na base dele até o colo anatômico, né. Ah, e aqui uma imagem da articulação num corte frontal. Então, a gente vê na cabeça do húmero aqui, olha a linha epifisária que bonita aqui, e aqui a gente tem em azul, né, a cartilagem articular bem maior do que a cartilagem articular da cavidade glenoide, que é aumentada pelo lábio, né, da cavidade glenoide, lábio glenoidal, que quase não se vê, né, aqui, que é um tecido fibrocartilaginoso em forma de anel em volta, que aumenta um pouco a área, né, da cavidade glenoide, né? Então, você vê que tem grande possibilidade de movimentação aqui, né? E aqui você tem o tubérculo supraglenoidal, aonde o tendão do bíceps, da cabeça longa do bíceps, vai entrar e vai passar por dentro da cápsula. Repara, dentro da cápsula, e vai sair aqui, né? Tendões de músculos também são capsulares, a bolsa subacromial, vou falar bastante. Olha só o recesso axilar aqui, ó. Como eu falei, o reforço maior da cápsula é os ligamentos glenomerais, que são anteriores, né, aqui, né? Então, aqui a gente vê, nesse desenho mais esquemático do Fatini, tirado o húmero, né, visto de lado, né, aqui processo coracóide, aqui o acrômio, aqui a clavícula, né, os ligamentos. Você vê na parte anterior esses três ligamentos, os ligamentos gleno-humerais. Olha, não dá para ver muito isso na prática lá, não. Só se você secar por dentro, secar com muito carinho, já é um reforço, onde a cápsula fica mais importante ali, né? Ah, e eles, basicamente, são tensos na extensão e na rotação lateral e relaxados na flexão e na rotação interna, né? Então, é o que mostra daqui, né? Uma coisa na extensão. Esse é o ligamento coracomeral, aquele de cima que eu mostrei para vocês, que basicamente é como se fosse um ligamento de suporte para não cair, né? Fica por cima, né? Ele está mais ou menos sempre tenso, né? Relaxado um pouco na flexão, você vê, né? Ele está sempre com alguma tensão coracomeral. A abdução, é claro que ele não tem tensão, né? A articulação, sim, tendão que eu já falei muitas vezes, tendão do bíceps, cabeça longa, tá bom, né? De novo aqui, né? Repara como tem uma bainha tendinha em volta desse tendão, que está dentro da cápsula, né? E ele também, de uma certa forma, é mais um desses estruturas que impede que o húmero vá para cima. Ele basicamente segura o húmero. Quando o húmero faz a abdução, ele vai. Até o bíceps ele não tem uma ação de abdução importante, mas se você tiver resistência, você vai ver que o bíceps faz força, ele consegue fazer uma alavanca de segurar, ele ajuda, então, que o húmero não saia do lugar para cima, né? E todos esses músculos desenhados em forma de setas são como se fossem suportes, ligamentos, de uma certa forma, para impedir que o braço caia, né? Tem uma espécie que se chama cooptadores, né? Que a minha amiga colocou, né? Que fez a aula, né? Que esse tipo sustenta por cima esses músculos, né? E você tem isso. Depois eu mostro esse, né? Aqui tem aquele ligamento coracocromial, né, que forma o telhado que eu já falei para vocês, né? Olha só o bíceps braquial, onde ele fixa aqui, né, o cabeça longa no tubérculo supraglenoidal. A gente vai ver que vai ter um tubérculo embaixo, que é o tubérculo infraglenoidal na escápula, né, onde fixa o tríceps, cabeça longa do tríceps, embaixo, né? E aí
O último grande reforço, que é mais do que isso aqui, os ligamentos não servem para nada, vamos dizer, né? O que é importante mesmo são os reforços musculares, que a gente vai falar na aula de músculo, mas já fica a introdução aqui, que é o chamado manguito rotador, que são músculos que comprimem a cabeça do húmero para dentro contra a cavidade glenoide, impedindo que ele se desloque, né? E para cima, principalmente. E, quando eles contraem, ajudam o movimento de abdução, né? Faz esse movimento que prende aqui, não deixa subir, o número sobe. Né? Então, eles são 4 grupos de músculos, um anterior e 3 posteriores, todos fixados nos tubérculos, o anterior no tubérculo menor e os outros 3 no tubérculo maior. Todos eles vêm da escápula, né? São músculos pequenos da escápula, né? E que é o que chama cooptação transversal. Eles pressionam a cabeça do húmero, né? Fazem outro movimento, um movimento que eles fazem é rotação interna e rotação externa. Por isso eles são chamados de manguito rotador, manguito como um compressor e a rotação que eles produzem quando são contraídos separadamente, né? O anterior, rotação interna, os posteriores, rotação externa, né? Então, eles aqui, vocês vão decorar isso ao final do semestre, os 4 músculos do manguito, prestar atenção no redondo menor, no redondo maior, que é outro músculo, não faz parte do manguito. Está ele subescapular, o infraespinhal, o redondo menor e o supraespinhal. Então, eles ajudam, por exemplo, no início do movimento de abdução, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Uma coisa que eu não vou detalhar muito é essa região do ombro, né, cheio de bolsas sinoviais, cheios. A que eu vou falar aqui é a bolsa subacromial, mas tem várias outras ao longo, às vezes contínuo com a cápsula articular, às vezes separado. E essa bolsa subacromial protege, né, o atrito, né, da cabeça do húmero com o acrômio e com aquela ligamento, né, acrômio coracocromial, né? Então, a bolsa subacromial, né, ela faz essa resistência. E aqui a gente vê um livro que eu gosto muito, né, que, né, como é que é o nome dele? Prometeus, né, mas erra terrivelmente, sugerindo que o húmero faça uma abdução maior do que 90 graus na cavidade glenoide, que não é o caso, mas mostra que, quando faz uma abdução, vai comprimir essa bolsa. Quando essa bolsa inflama, dá uma síndrome chamada de bursite. A mais comum é a bolsa, tem outros, né? Não vou detalhar isso, mas a bursite, né? A inflamação da bolsa, a bursite do ombro, vocês já devem ter visto alguém com essa inflamação, né? Porque a pessoa, quando faz a abdução, ela não consegue passar de 60 graus, um pouco mais dói. Aí, quando está escovando o cabelo, ela leva a cabeça à escova, e não a escova à cabeça. Né? Esse movimento fica prejudicado no movimento de abdução. Depois vocês olhem, né, as várias bolsas que tem nessa região, né, se quiserem ter isso. Né? O que é muito interessante é porque, como a abdução é limitada pelo acrômio, pelo ligamento coracocromial e um pouco pelo processo coracoide, né, você tem uma abdução que é entre 60 e 90. Né? Para você ter uma abdução completa, o tubérculo maior precisa ser retirado, jogado para trás, para não bater no acrômio. Né? Então, com a rotação, você consegue uma abdução de 90 graus. É muito comum no balé isso, né? Nessa posição de segunda, né? Em que o ombro desce. Você faz isso, você faz uma ligeira rotação, né, por isso que o cotovelo fica para baixo, né, para poder fazer uma abdução sem levantar os ombros. Né? Então, né, você precisa um pouco dessa rotação lateral do ombro, como eu falei, né, só que acima de 80 ou acima de 60, nunca sei direito isso. E essa é a primeira fase da abdução completa do braço. Para você fazer a abdução completa do braço, você precisa da rotação lateral, a báscula lateral, né, aqui, né, a báscula lateral da escápula. Com isso, você joga a cavidade glenoide para cima, e com isso o húmero também, né, a abdução fica a mesma, né, mas como você leva a báscula, aí você consegue ir até 120 graus. Mas você consegue levar o braço até mais do que 120 graus. Como? Né? E a terceira porção não tem nada a ver com o ombro. Quem faz essa elevação é a coluna vertebral, é uma ligeira inclinação da coluna para você jogar a escápula ainda mais para cima. Então, toda vez que você faz uma abdução completa do braço, você faz um movimento de coluna vertebral.
Por isso que no desenvolvimento, aquele exercício, né, com peso, né, você costuma sentar a pessoa para ela, porque ela vai arquear, ela vai fazer uma extensão da coluna para levantar os braços completamente, né? Então você estabiliza numa cadeira, né? Bota sentado e aí você faz o desenvolvimento. Então, lembrar que toda vez que você faz uma abdução completa do braço, você trabalha a coluna vertebral. Se for unilateral, você faz uma inclinação lateral mesmo para o lado oposto, né? Ou se for os dois braços, você vai fazer uma extensão da coluna vertebral para poder fazer esse movimento de abdução completa do braço. São as 3 fases, é muito importante vocês lembrarem isso. Esse tipo de coisa funciona também para flexão. A flexão também faz esses 3 movimentos. E repara pelas setas que você tem músculos distintos em cada uma dessas 3 fases. Isso eu falo na porção quando eu falar sobre os músculos do membro superior. Então, eu paro por aqui. Eu vou dizer até logo para vocês. Até a próxima.